Leitura da carta aos Hebreus, no seu capítulo 10º, seu capítulo de número 10. Nós vamos fazer essa leitura dos versículos 1 ao 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova lá em cima do balcão. pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então ele acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E porque com uma única oferta foram aperfeiçoados todos estes que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aí nós temos lido o texto de Hebreus 10, de 1 a 18. Amém. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, verdadeira, poderosa para transformar nossa mente
em nosso coração. E agora nós te agradecemos pela oportunidade de estudá-la em conjunto com os irmãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe no conhecimento desta palavra, para que a mensagem da carta aos Hebreus que o Senhor deixou sob a inspiração do teu Santo Espírito possa produzir frutificação na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, também levando-nos a viver de maneira reta, de maneira agradável ao Senhor. Nós oramos pedindo pelas famílias representadas pelos irmãos que estão participando, por aqueles que vão participar, e pedimos ao Senhor que sustente a vida de cada uma dessas famílias, resolvendo todos os problemas que aparecerem, para que todos possam gozar da tua companhia, da tua presença, gozar das bênçãos do Senhor numa vida reta diante de ti, numa vida que se agrada de fazer a tua vontade. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante do texto de Hebreus e antes de começarmos o texto de hoje, precisamos nos lembrar que esta carta foi escrita por alguém que é um autor desconhecido. Ele é desconhecido não porque não se possa saber quem é esse autor, né? Claro que Deus orientou esse homem e abençoou a esse homem e fez com que ele escrevesse aquilo que o Espírito Santo lhe inspirou. Mas nós não sabemos quem ele é do ponto de vista da identidade, né? Nós sabemos que Paulo escreveu cartas, Pedro escreveu cartas, Lucas escreveu o Evangelho e Atos e outros autores, mas nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, embora saibamos que é um homem inspirado por Deus. Antes, ele está falando para Hebreus, ele está falando para homens e mulheres judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E esses homens que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres, estão agora numa situação difícil. Eles estão padecendo perseguições, estão sendo, de uma maneira frequente, perseguidos por causa da sua fé. E geralmente a perseguição é mais dos judeus que não se converteram, que permaneceram no judaísmo, do que aqueles que são gentios romanos, né? Eles não estão sendo perseguidos mais pelos romanos, mas principalmente por judeus que não são cristãos. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o autor está dizendo que a salvação era uma manifestação da graça de Deus. Ele está afirmando aqui para os hebreus que nunca a salvação foi decorrência da obediência à lei. Isto é, ninguém é salvo, ninguém foi salvo por obediência à lei. Por quê? Porque ninguém obedece plenamente à lei. A lei manifesta a nossa incapacidade de obedecer a Deus. A lei revela a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, revela a nossa incapacidade de andar em obediência a essa vontade de Deus. Então, a lei, na verdade, esfrega na nossa cara a nossa pecaminosidade. Ela demonstra que Deus deseja um projeto, fez um projeto para nós e nós não conseguimos andar nesse plano eterno de Deus. É isso que a lei faz, né? Então o autor está afirmando que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo,
aqueles que viveram antes de Cristo, a salvação deles não era senão manifestação da graça de Deus, porque pela lei ninguém pode ser salvo. A salvação vem por meio da fé. O sistema legal mosaico, o sistema de lei de Moisés, não podia, nem tinha pretensão de servir de salvação para o pecador. Então, Moisés anunciava isso, né? Que a salvação não era possível, a não ser que as pessoas acreditassem no Cristo que viria morrer pelos pecados. Deus aceitava o pecador e justificava esse pecador, porque sua obediência legal, quando o pecador obedecia legalmente a Deus, ele demonstrava com isso que cada pessoa entendia que o verdadeiro Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. Então, quando um israelita sacrificava um animal lá no Velho Testamento, ele sacrificava um animal e era perdoado dos seus pecados quando ele acreditava que aquele animal era um animal que representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Quando eles, então, entendiam que o Cordeiro derramava sangue, aquele sangue era figura, representação apenas daquilo que eles criam, que Jesus viria derramar o seu sangue, né? O Messias deles viria para derramar o seu sangue e perdoar pecados. Então, deste modo, é que os pecados eram perdoados e as pessoas tinham vida de comunhão com Deus e podiam ser salvos. Houve muitas pessoas salvas no Velho Testamento por esta maneira, por este meio, né? O meio de acreditar que Deus estava salvando pecadores pela fé. Qual fé? Fé no Cordeiro que haveria de vir e que era representado naquele momento pelo Cordeirinho que era morto ali na frente do sumo sacerdote. Isto é o que significa a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, o autor está dizendo aqui que, sendo a lei sombra dos bens vindouros, o que significa isso? A lei tem a sombra dos bens vindouros. Significa apenas que ela é uma figura, uma sombra, uma representação, um retrato, algo simplesmente que demonstra o que vai acontecer de fato. É um exemplo, né, daquilo que vai acontecer de fato. Então, o autor está dizendo que, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, então a lei nunca foi imagem real das coisas, ela sempre foi representativa, então os ofertantes não podiam ser aperfeiçoados por aquela lei. Então as pessoas que eram sacrificantes, aquelas pessoas que vinham com o cordeiro para que ele fosse morto, elas criam que o verdadeiro cordeiro que tira os pecados do mundo viria a este mundo para dar a sua vida pelo povo. Então era isso que o representava. Isso significa que a lei tem sombra dos bens vindouros e ela representava apenas uma figura, uma fraca imagem dos bens reais futuros, não é? Então Deus permitiu que a lei viesse para que a lei ministrada falasse a respeito daquele tempo em que viria algo definitivo. A lei, portanto, era provisória. A lei, portanto, era provisória. A lei era uma etapa
provisória, aguardando a vinda do que era definitivo. Não é? O que era definitivo era Jesus. A lei era provisória. Ela servia para quê? Servia como lembrança, como figura, servia como uma, algo que trazia à memória aquilo que viria depois. Ela era um memorial, né? A lei era um memorial para o futuro, né? Demonstrando quem viria e o que ele faria, né? Então, ela representava apenas uma figura fraca, hein? Uma imagem apenas dos bens reais futuros que Jesus traria em definitivo. Se fosse possível, o autor está dizendo, aqueles sacrifícios purificar os ofertantes, se fosse possível que aquilo que os sacrificantes da lei, né, os sacrificantes que traziam cordeiros para ser mortos, se fosse possível que esses sacrifícios que eles faziam purificassem pecados, não haveria necessidade da lei, não haveria necessidade de um novo sistema. Não haveria nenhuma necessidade de um sistema novo sacrificial, não é? E uma nova aliança, certo? Então, o autor está dizendo, olha, foi necessária uma nova aliança. Por que ela foi necessária? Foi necessária porque ela tinha que ser suficientemente poderosa para perdoar pecados, já que a primeira aliança, a aliança da lei, não foi capaz de fazer isso, não foi capaz de purificar os pecadores, os ofertantes, né, os sacrificantes, e não pôde perdoar pecados de ninguém. Né? Ela simplesmente apontava na sua fraqueza para aquilo que era mais forte que viria com Cristo Jesus. Então, o autor está dizendo que era necessária uma nova aliança, ou seja, anular a velha aliança no tempo oportuno, é claro, e acrescentar ou levantar ou introduzir uma nova aliança, né? Que essa nova aliança traria uma consciência de purificação de pecado, de confissão de pecados, e ela seria estabelecida de um modo que não haveria mais consciência de pecados, pois suas consequências estariam purificadas, suas consciências estariam purificadas diante de Deus. Então, essa nova aliança vem para purificar as consciências, para limpar da mente toda a culpa, para limpar da mente todo o pecado e purificar consciências e limpar e anular toda a culpa. Por isso que essa situação é defendida aqui pelo autor de Hebreus. Então, ele diz que se essa aliança não funcionasse, não teriam, os pecados não teriam sido perdoados e não teriam cessado de ser oferecidos os animais pelos que prestam culto, porque não teria havido nenhuma purificação de fato, mas teriam consciência de pecado. Ou seja, haveria ainda consciência de pecado. De sorte que, pela fé, os crentes antigos do Velho Testamento, pela fé no Cordeiro que viria, então eles acreditavam que eles podiam receber perdão. E os que creem no em Jesus que veio, recebem o perdão também pela fé. De modo que o sistema de salvação sempre, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, foi
pela fé. A fé é uma obra da graça de Deus mediante a fé. Deus fez esse trabalho de salvação gratuitamente e pela graça dele soberana, ele oferece isso ao pecador. O pecador, então, recebe pela graça de Deus esta oferta do amor de Deus em Cristo Jesus pelo derramamento do seu sangue. Agora, por que é que o sistema mosaico caducou? Qual a razão por que o sistema mosaico caducou? Por que ele deixou a desejar? Por que ele teve que ser anulado? Primeiro, porque é impossível ao sangue de animais, touros e bodes, remover pecados. É impossível. Então, por que Deus ordenou que houvesse sacrifícios de bodes, de cordeiros, de touros, de animais? Por quê? Se não pode haver perdão de pecados, mas é que, sendo impossível ao sangue de animais remover pecados, Deus permitiu que este sangue derramado representasse o sangue do cordeiro. Então, quando o sangue do animal era derramado, o ofertante daquele sangue, daquele animal que era degolado, estava dizendo que ele aceitava como em seu lugar o sacrifício daquele animal que representava o Senhor que viria morrer e derramar o seu sangue eterno, o seu sangue, derramar o seu sangue puro, derramar o seu sangue perfeito, derramar o seu sangue divino para perdoar pecados, e inclusive o pecado daquele que estava ofertando o animal. Então, é nesse sentido, né? Porque era impossível ao sangue de animais, touros e bodes remover pecados, então Deus mandava que se matassem os animais e eles eram representativos do sangue de Cristo. Aquilo era um memorial, né? A pessoa tinha que saber que se deixasse sem fazer nada, sem derramar sangue, muito cedo todos esqueceriam que o derramamento de sangue era fundamental para perdoar pecados. Por isso o autor também diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para quê? Para que haja lembrança contínua, lembrança permanente de que todos somos devedores diante de Deus e que só Jesus pode pagar essa dívida, né? Então, depois de Jesus para frente, não há mais necessidade de derramamento de sangue. Por quê? Porque Jesus é perfeito no seu sacrifício. E, sendo perfeito no seu sacrifício, o seu sangue é suficiente para cobrir os pecados de todos os pecadores em todos os tempos. É desta maneira, então, que a gente pode perceber que o sistema mosaico caducou, porque entrou em jogo um melhor sistema, o sistema da cruz de Cristo. Segundo, por que o sistema mosaico caducou? Porque neste sistema, os pecados são lembrados todos os anos. O sumo sacerdote entrava de ano em ano no Santo dos Santos. E ele entrava ali todo paramentado, todo lavado, purificado diante de Deus, com tudo aquilo que a lei exigia para purificação. E ele entrava, então, no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro e aspergia ali o propiciatório, e todos os utensílios do templo, com aquele sangue, simbolizando com isso
que eles estavam apresentando o sangue que perdoa pecados, né? Que leva Deus a perdoar os pecados. Não é o sangue que perdoa, mas é Deus quem perdoa mediante a apresentação do sangue. Então, por esse sistema, os pecados são lembrados todos os anos, né? Então, o sistema mosaico caducou por causa disso, porque o sacrifício de Cristo veio e, de uma vez por todas, fez a operação que era feita todos os anos e que lembrava que todos pecam e que todos necessitam da graça de Deus na sua vida, e por isso todos os anos era necessário fazer essa expiação pelo pecado do sumo sacerdote e de todas as pessoas. Mas o sistema mosaico caducou também porque o autor sagrado está dizendo e atribuindo as palavras do Salmo 40, 6 a 8, ao Messias, o servo que vem oferecer a Deus, oferecendo-se como sacrifício vivo. Então, não o sangue de animais, mas o seu próprio corpo, não é, apresentado diante de Deus. Então, o sumo sacerdote, que é Jesus, neste Salmo 40, versículos 6 a 8, ele é ouvido, né? O autor de Hebreus cita este salmo como o próprio Jesus, o próprio Messias, falando que ele é verdadeiramente o Messias e oferecendo sacrifício vivo e santo, sacrifício que é verdadeiramente definitivo. Então, não o sangue de animais, mas o seu próprio corpo, o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo foi oferecido, demonstrando assim que a incapacidade do corpo de animais de tirar o pecado é substituída pela completa suficiência de Cristo e do seu corpo, que é dado para morrer e derramar o seu sangue em favor dos pecadores. E demonstra que Jesus veio para fazer perfeitamente a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus. A principal ação de Jesus neste mundo não foi salvar pecadores, foi agradar o coração do Pai. Para agradar o coração do Pai, havia também embutido nisso, né, a salvação de pecadores. Isso também agrada a Deus. Mas o que o Messias queria predominantemente era aquilo que nós também deveríamos querer: agradar o coração de Deus, já que o próprio Deus não tem prazer em holocaustos, não tem prazer em oblações, em sacrifícios, mas em corações contritos e humildes, né? Então, quando se sacrificava um animal ali, não era com orgulho que deveria ser sacrificado, né? Não era com ostentação que deveria ser sacrificado, nem por obrigação deveria ser apresentado, né? Como se a lei exigisse alguma coisa e as pessoas fizessem isso por obrigação, para meramente um cumprimento legal. Não era. Era para apresentar também um coração contrito e humilde. Ou seja, a oferta de um sacrifício animal derramando sangue era uma oferta de quebrantamento do ofertante. O ofertante precisava entender que ele precisava ser quebrantado diante de Deus. Deste modo, o primeiro pacto, não é? O autor de Hebreus está falando, o primeiro pacto é removido, o pacto mosaico. Por quê? Ele cumpriu seu papel até um determinado ponto, depois ele
não pode mais cumprir o seu papel. E o primeiro pacto é removido para se estabelecer o segundo pacto, que é permanente. O primeiro pacto era temporário, o segundo é permanente. Quando? Quando veio a plenitude dos tempos. Então, o pacto mosaico serviu até que se chegasse o Messias. Do Messias para frente, ele já não serve mais, porque ele foi substituído por um melhor pacto, por uma melhor aliança. Então, na qual nós estamos, né? O segundo pacto é permanente, é eficaz. Ele é baseado na vontade soberana do Senhor. O Senhor Jesus Cristo manifesta aqui sua vontade soberana, na qual nós somos santificados. Por quê? Porque Jesus Cristo veio voluntariamente. Era vontade do Pai, mas era vontade do Filho também. Era plano do Pai, mas era plano do Filho também. Então, ele veio, Jesus Cristo fez a oferta do seu próprio corpo, mas fê-lo de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Todo sacerdote deve apresentar-se diariamente diante do altar para oferecer o serviço sagrado e os mesmos sacrifícios repetidos que nunca podem remover os pecados. Isso era o que acontecia na velha aliança. Todo sacerdote tinha que repetidamente, diariamente, manifestar-se ali e sacrificar repetidas vezes um cordeiro para remover pecados. Mas Jesus Cristo, não. Né? Jesus Cristo, nós vamos ver, em primeiro lugar, ofereceu de uma vez por todas, para sempre, para sempre. Ofereceu sacrifício que é eterno no seu alcance. Então, Jesus ofereceu esse sacrifício para sempre. Ele não precisa ser repetido, porque ele é único e o alcance dele, poderosamente, é único também e é soberano e é eterno. Alcança todas as pessoas de todas as épocas, aqueles que, pela graça, mediante a fé, creem no Senhor Jesus. Mas também nós temos que Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício, não somente para sempre, mas um único sacrifício. Não precisa repetir o sacrifício. É um sacrifício para sempre, está falando da duração do efeito. E um sacrifício único está falando da sua completude, da sua perfeição, da sua suficiência. Não precisa dois, né? Não precisa dois. Ele já está completo. Não é um copo pelo meio de água, mas é um copo absolutamente cheio de água, né? Então, completo, perfeito, suficiente e é ofertado pelos pecados. Então, é um sacrifício único também. E, poderosamente, em terceiro lugar, ele assentou-se à destra de Deus. Então, ele fez o sacrifício permanente, um sacrifício único, e demonstrando seu poder e autoridade supremos, ele assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus. É o lugar da máxima autoridade e poder do universo. Então, ele assentou-se à destra de Deus, demonstrando com isso que tudo que ele fez tem base no seu poder, na plenitude da sua força, da sua graça e misericórdia. Ele assentou-se à destra de Deus. Quarto, ele está aguardando a subjugação total dos seus adversários. Vai chegar um tempo, e ainda não chegou, nós estamos vivendo esta fase dos últimos dias, né?
os últimos dias para a igreja começaram com Pentecostes e vão acabar na segunda vinda de Jesus, são os últimos dias da igreja, né? Começaram no Pentecostes e vão terminar com a segunda vinda de Jesus. Nesses últimos dias, nós estamos aguardando a subjugação total dos seus adversários. Ele vai pisar nos seus adversários como alguém pisa num tapete. Os seus adversários serão estrado para os seus pés. E por que está demorando? Não está demorando. Tem um propósito, um plano que Deus está fazendo cumprir. E quando o último gentio for salvo, né? Quando o último gentio for alcançado pela misericórdia de Deus, o último membro da igreja que Deus conhece perfeitamente, quando ele for salvo por Cristo, então encerra-se esse período, né? Então a morte será julgada, Satanás será julgado, né? Os perdidos serão julgados e todos receberão a sua recompensa. Recompensa aqui no sentido não de bênçãos, mas de maldições. Então, ele está aguardando a subjugação total dos seus adversários, né? E vai acontecer transformações. Quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então nós podemos gritar: tragada foi a morte na vitória. Isso é uma manifestação de Jesus Cristo. Também nós devemos entender que Jesus Cristo santificou e aperfeiçoou os que creem por uma única oferta de si mesmo. Então nós somos santificados. Pertencemos a Deus por causa do quê? Porque estando em Cristo e Ele tendo sido aperfeiçoado como nosso Senhor e Salvador na ressurreição e na glorificação do seu corpo, nós, estando em Cristo, já somos aperfeiçoados. Aqueles que creem por uma única oferta de Jesus Cristo mesmo, fomos oferecidos a Deus como sacrifício vivo. Irmãos, nós não pertencemos a nós fomos oferecidos a Deus e aceitos por Deus. Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Em sexto lugar, o Espírito Santo dá testemunho desta obra. Que obra? O Espírito Santo dá testemunho desta obra por uma única oferta de si mesmo, que foi feita, realizada poderosamente, confirmando nesta obra de Deus pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias fala de uma nova aliança. Por que caducou a velha aliança? Porque foi aberta, foi promulgada uma nova aliança. A nova aliança é uma proposição de Deus Pai. Foi Deus quem propôs a nova aliança. Quem quiser ler depois sobre a nova aliança, Jeremias 31, os versículos 33 e 34, tem outros textos, mas esse é o suficiente. Fala da nova aliança. A nova aliança é uma proposição de Deus Pai. Não foi Jeremias que propôs isso, foi Deus Pai que propôs essa nova aliança. É uma proposição de Deus no sentido de que é um plano de Deus que é feito com o propósito de formar uma família para seu Filho Jesus Cristo. Mas é também uma pressuposição de restauração nacional de Israel. Olha que coisa interessante. Se é uma proposição de Deus Pai, um propósito dele, né, eterno, um plano eterno dele, é também uma pressuposição de que vai haver restauração de Israel. Ou seja, aquilo que Deus prometeu a Israel
por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e que ainda não foi cumprido, especialmente bênçãos materiais que ainda não atingiram a nação de Israel e que devem atingir, isso vai ser cumprido. Essa proposição de Deus também é uma pressuposição de restauração nacional. Israel vai ser restaurada a sua terra com um governo e os remanescente fiel de Israel será governado, dirigido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Jesus ainda assentará no trono de Davi. E há uma promessa disso no Evangelho de Lucas. Esse texto eu quero ler com os irmãos agora, Lucas capítulo 1, que fala a respeito desse texto que demonstra que Jesus verdadeiramente vai ser o Rei dos Reis, sentado no trono de Davi. Então, foi predito o nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel, né? E ele está falando com Maria. Em Lucas 1, os versículos de 30 em diante. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este, Jesus, será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Tem gente que põe isso aqui na igreja, mas não tem nada a ver com igreja, é trono de Davi. Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então, disse Maria, o anjo, como será isso? Pois não tem relação com homem algum e tal. Aí ele vai falar, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então, esse é um outro texto que demonstra claramente que para se cumprir a promessa que Deus fez a Davi, de que sempre haveria alguém da sua família que ocuparia o trono até a chegada do Messias, vai se cumprir ao pé da letra. Então, o texto está nos dizendo que Jesus vai promover também essa restauração nacional de Israel. Mas a nova aliança é uma ação divina, no íntimo, no coração. Não é uma aliança feita externamente, né? Como a aliança de Moisés. Não é aliança feita externamente, mas é uma aliança feita no íntimo do coração. Ela não é externa, ela é interna. É uma ação divina no íntimo do coração. Como é que nós sabemos disso? O Jeremias diz que é uma conversão da mente e do coração. É uma mente renovada pela palavra, um coração transformado pelo poder de Deus para essa nova aliança. É uma promessa de perdão e purificação dos pecados, e é a cessação de qualquer oferta pelo pecado. Por quê? Porque já houve remissão deles, já houve provisão eterna para todos os pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, é nesse sentido que a nova aliança vai
ser cumprida plenamente, né? Então, o texto nos ensina isso. E ele termina dizendo que onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Na nova aliança, isso já cessou, porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Aplicando agora a nossa vida, alguns aspectos desse capítulo de Hebreus. Primeiro, gostaria que a gente pensasse no seguinte: como conciliar a lei, como conciliar, né, essas duas coisas? A lei é boa e o mandamento, Perfeito. mandamento é santo, justo e bom. Como conciliar essas duas coisas? A lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom. E como conciliar com revoga-se a anterior ordenança? Por quê? Porque ela é inútil. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Uma está exaltando a lei, dizendo que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. E a outra está dizendo que a lei tem que ser revogada porque ela nunca aperfeiçoou nenhum pecador. Como que a gente pode entender isso? Peraí que eu vou desligar isso aqui.